Prazer, meu nome é Arthur Ribeiro de Jesus, da turma 13 da Escola Técnico e Profissionalizante Sedup Abílio Paulo, onde estou cursando o primeiro ano do ensino médio em Técnica de Administração. Hoje estou aqui para apresentar o trabalho sobre a química da vida. Neste trabalho, eu vou explicar um pouco sobre ácidos nucleicos, que são biomoléculas que armazenam e transmitem a informação genética nos seres vivos, e também sobre os carboidratos, lipídios e proteínas, que são três importantes nutrientes do nosso corpo, ou também três tipos de macronutrientes que fornecem energia ao nosso corpo. Agora começando a falar sobre biomoléculas DNA e RNA, ou também conhecidos como ácidos nucleicos, são moléculas importantes para a transmissão da informação genética para a produção de proteínas. Todas as estruturas dos ácidos nucleicos é formada pela união de vários pedacinhos chamados nucleotídeos. Os nucleotídeos apresentam em sua formação fosfato pentose, que é um açúcar de 5 carbonos de base nitrogenada. Lembrando que no DNA este açúcar é a desoxirribose e no RNA é a ribose, e esses nucleotídeos vão se unir fazendo uma ligação fosfodiéster. Assim, quando a hidroxila na posição 5 de um nucleotídeo se liga a um grupo fosfato na posição 3 de outro nucleotídeo, formando uma cadeia com bases nitrogenadas livres para interagir com outras bases. Agora sobre os carboidratos, que são a nossa primeira fonte de energia, assim como a maioria das atividades que a gente faz, como respirar, andar e demais atividades, eles que são responsáveis e dão energia, como exemplo, a glicose, que é a principal fonte de energia, que é armazenada em músculos, fígados, como a forma de glicogênio. Esse glicogênio, onde que é quebrado, assim liberando a glicose para o nosso sangue, ou também através dos alimentos. Quando falamos de alimentos, as principais fontes de carboidrato vêm de vegetais como frutas, raízes, caules, cereais, doces, legumes ou leguminosas. Mas temos que ter moderação ao se alimentar dos carboidratos, pois eles fornecem muitas calorias. O que são as formas de contar a energia de um alimento e também sabendo que tudo além do que o nosso corpo precisa vira acúmulo e se transforma em gordura, levando ao aumento de peso exagerado. A classificação é dividida em três tipos de carboidratos: monossacarídeos, que são glicose, frutose e galactose; os disacarídeos, como a lactose, maltose e sacarose; e também os polissacarídeos, que são a celulose e a quitina. Agora entrando nos lipídios, também conhecido como gordura, são nossa segunda fonte de energia, que tem como funções estruturais, reserva de energia, hormônio, isolante térmico e amortecedor de impactos. Também temos vários tipos de lipídio, como cerídeos, fosfolipídios, triglicerídeos e esteroides. E onde a gente encontra esses lipídios? Os lipídios a gente encontra em óleos vegetais, azeites, frituras, vegetais como abacate e coco, semente, nozes e castanhas, carnes e leite integral. Continuando com os anabolizantes androgênicos esteroides, conhecidos como os EAA, são substâncias sintéticas derivadas da testosterona, o principal hormônio sexual masculino. Os EAA entram nas células e se ligam ao receptor de androgênio no citoplasma. Esse complexo migra para o núcleo e ativa genes que promovem síntese de proteínas musculares e inibição de hormônios catabólicos, como o cortisol. Aumenta a síntese proteica, estimulando a transcrição de mRNA para a proteína estrutural muscular, como a citosina e miosina, e também a redução da degradação muscular, diminuindo a atividade de enzimas proteolíticas, preservando a massa magra. Os anabolizantes afetam o metabolismo lipídico de forma preocupante. Com o colesterol ruim, aumenta os níveis, favorecendo a aterosclerose. Com o colesterol bom, reduz os níveis, diminuindo a proteção cardiovascular, assim contribuindo para hipertensão, infarto e AVC. Falando agora sobre as proteínas que são essenciais para o nosso corpo, como na estrutura, que vão estar na membrana plasmática, nos nossos músculos, na nossa pele, dente, unha e cabelo. As proteínas também têm hormônios como insulina, que é um hormônio
proteico. Os anticorpos, as enzimas, que são proteínas catalisadoras, que explica que explicando, aceleram o processo de digestão que vão agir se fixando num substrato específico para reagir e realizar um processo. A enzima também vai precisar de uma temperatura ideal para funcionar. Como exemplo, se esquentar ou esfriar muito, às vezes a proteína perde sua função. E é importante ter proteínas, pois elas são construtoras. A gente precisa das proteínas, mas não só pelos alimentos. Portanto, que nós mesmos produzimos proteínas, mas precisamos das proteínas dos alimentos para dar base às proteínas que nós criamos dentro do nosso corpo. Com isso, nós conseguimos obter aminoácidos. Assim, os aminoácidos se recombinam entre os 20 tipos e criando diferentes tipos de proteína. Observação: existem aminoácidos que não são produzidos no nosso corpo, que são chamados de aminoácidos essenciais, que com o consumo conseguimos obter pela alimentação. Alguns tipos de aminoácidos são a carne, o peixe, o frango, vegetais, cereais, legumes, clara de ovo, leite e seus derivados. E agora, para concluir, aqui tem um pouco falando e resumindo sobre os ácidos nucleicos, lipídios, carboidratos e proteínas. Muito obrigado pela paciência e colaboração e um bom dia a todos.